Hoje nós vamos começar a segunda temporada da série Tabernáculo. Então lá no começo do ano, a gente começou o que eu estou chamando agora de primeira temporada da série Tabernáculo. A gente fez 3 semanas da série e ali naqueles dias da série Tabernáculo, onde a gente fez lá no começo do ano, a gente começou então falando do tabernáculo de Moisés, e a gente foi parte por parte, peça por peça do tabernáculo de Moisés, entendendo como cada parte do tabernáculo de Moisés era uma representação de um aspecto de Cristo, o tabernáculo vivo. E a gente foi andando então e fazendo esse paralelo, entendendo como cada parte do tabernáculo de Moisés representava um aspecto de Cristo e como cada parte está presente na vida da igreja hoje. Então, na primeira semana da primeira temporada da série Tabernáculo, a gente falou do tabernáculo de Moisés. Na segunda semana, então, a gente foi conversando sobre o tabernáculo de Davi. A gente foi entendendo a diferença entre o tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés. Por que a Bíblia fala, nos ensina que naqueles dias seria restaurado o tabernáculo de Davi e não o de Moisés. O foco da adoração, a importância dos músicos do tabernáculo de Davi. A gente até passou um pouco sobre a história da música na igreja e a gente mergulhou nesse tema do tabernáculo de Davi. Na terceira semana da primeira temporada, nós falamos sobre a Arca da Aliança. E como a Arca da Aliança, ela foi constituída para receber então a presença, a nuvem da presença repousava no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, na Arca da Aliança. No tabernáculo de Davi, a Arca da Aliança estava ali entronizada para que a adoração viesse. E quando a Arca foi roubada, a presença de Deus foi retirada, então retorna. E como a Arca da Aliança tinha essa conexão, desde conexão com a primeira arca do primeiro homem, a arca de Noé, o cesto de Moisés, e agora depois em Cristo, e agora em nós, como nós somos a Arca da Aliança. Se você não estava na Rede Jovem lá no começo do ano, ou perdeu alguma dessas palavras, essas palavras estão disponíveis no nosso canal do YouTube da CCC Live, então vai lá, assista para você poder pegar mais contexto ainda. E hoje a gente vai continuar num novo tema, a partir ali de tudo aquilo que a gente já construiu no primeiro semestre. Vamos continuar falando sobre o tabernáculo. Agora, precisamos entender que o tabernáculo, a construção do tabernáculo, não foi algo isolado, não foi um fato isolado. De fato, quando Deus ordena a construção do tabernáculo, é porque ele fazia parte de um plano maior. A construção do tabernáculo em si não era o fim, mas era um meio de um plano maior, um plano que estava fazendo parte de aquilo que Deus está fazendo na terra desde a queda. Nós precisamos entender que quando Deus cria o mundo, cria o universo, cria o homem, a glória de Deus está expressa, está sendo transmitida, está sendo apresentada ao universo através também da criação. Salmo 19:1 fala que os céus, eles expressam a glória de Deus, e o firmamento apresenta a obra da criação das suas mãos. Então a criação de Deus, perfeita, imaculada no Éden, expressa a glória de Deus. Mas aí o que acontece? Acontece a queda através do pecado. E a queda do homem, então, agora faz separação entre o homem e Deus. Lembre-se que antes, na criação, no momento perfeito, Deus, ele vinha ter com o homem pessoalmente, e o homem podia então desfrutar da glória de forma pessoal de Deus todos os dias no jardim, mas o homem, por causa do pecado, era expulso do jardim. E Deus começa, através de um povo escolhido, através da linhagem de Abraão, Deus começa um plano de redenção, de restauração da sua obra na terra.
Deus escolhe Abraão e através da sua linhagem vem vindo e construindo, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a José. Eles vão para o Egito e agora o povo está no Egito. Deus levanta Moisés, que retira o povo do Egito, e agora começa uma caminhada no deserto, e Deus dá a instrução para a construção do tabernáculo. Portanto, o tabernáculo em si não era o fim. O tabernáculo fazia parte dessa grande história, a história da redenção, a história da restauração da obra de Deus na terra. Porque Deus queria então restaurar na terra a exposição da sua glória ao homem. Lembre-se, lá no jardim, Deus vinha ter pessoalmente com o homem todos os dias. A Bíblia fala que na viração, o homem tinha esse contato pessoal com Deus. Então todos os dias na viração, o homem podia ver a face de Deus. Eu tenho um amigo que ele gosta muito da viração. Ele até posta no Instagram quase todos os dias foto da viração. Eu não vou falar quem que posta porque ele é muito tímido, mas ele sempre coloca ali na viração. Então, a gente vê a viração, o céu muito bonito, apesar que essa primeira aqui, João, me explica essa primeira aqui. Ela não é, mas essa viração está um pouco mais, não é? As outras ali, o céu de bairro alto, avermelhado e tudo mais. Essa primeira aqui ficou meio, né? Mas tudo bem. Isso, estava meio cinzinha, né? E me explica outra coisa, 18h10, esse é o horário oficial, o fuso horário oficial da viração? Porque tá ali, ó, 18h10, 18h10, foi feito um consenso ali, em alguns dos concílios eles definiram, 18h10, podemos definir isso? 18h10 horário oficial da viração? Mais ou menos, isso é coincidência? Mas então, na viração havia esse contato pessoal do homem com a glória de Deus. E no tabernáculo, então, quando Deus envia a nuvem de glória, quando Ele envia ali a sua presença, e o povo pode ver a nuvem da presença repousando sobre a tenda do encontro, Deus está ali restaurando esse plano original de que o homem tenha acesso e contato com a glória de Deus. Não é uma nuvem qualquer, não é algo qualquer, é algo que aponta para o propósito inicial do relacionamento entre Criador e criação. Portanto, hoje eu quero falar sobre esse aspecto tão importante do tabernáculo e que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que é a presença da glória. É disso que nós vamos falar hoje, nos preparando para esse culto de adoração que nós faremos no próximo sábado, no Som das Águas, que sem dúvida será uma noite tremenda. Abre sua Bíblia comigo aí. Abre aí comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo 40. Pega a sua Bíblia na mão, vamos fazer, você já sabe, né? You know the drill, você sabe o que vai rolar aqui. Vai lá. Ah, te peguei, né, Giuseppe? Com o inglesinho, ergue a sua Bíblia aí. É isso aí, galera, quero ver cada dia mais Bíblias levantadas aqui. Nós somos o povo da palavra. Nós precisamos andar com a palavra. Como pode jovem manter pura sua conduta comparando-a com a palavra de Deus? Jovem, eu vos escrevo porque vocês são fortes. A palavra de Deus habita. Ergue a Bíblia, ergue a Bíblia. Ergue a Bíblia, você precisa ter uma Bíblia, invista numa Bíblia, ande com uma Bíblia, onde você estiver, vai com a Bíblia na mão. Agora, onde você vai, você precisa ir com a Bíblia. Agora, na igreja, irmão, você vem com a Bíblia na mão. Então, abre aí agora tua Bíblia, lá em Êxodo 40. Abre lá em Êxodo 40, a gente vai ler a partir do versículo 33. Êxodo 40, se você está sem Bíblia, eu providenciei o texto aqui para você. Diz o seguinte: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o repositório da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então
a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nós vemos aqui então, nesse plano de Deus, da restauração do seu propósito, o Senhor fazendo um momento crucial do tabernáculo, que é quando Ele envia a nuvem da glória, a presença da glória. De fato, o que Deus queria lá era restaurar ao homem o acesso a essa presença transformadora. Todo Israel podia ver, de dia ou de noite, eles viam a presença, eles seguiam a presença. Valeu a pena o esforço de construir algo tão grandioso no meio do deserto, algo tão trabalhoso, valeu a pena, porque agora eles tinham de volta acesso à presença da glória. E é disso que a gente vai falar um pouco mais essa noite. A primeira coisa que me chama muito a atenção é ali no versículo 33, que diz: assim Moisés acabou a obra. E o 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Irmãos, existe uma relação chave entre a glória e a obediência. Deus se ateu a aguardar o homem concluir exatamente o que Ele tinha pedido para que eles fizessem, e ao final da obra, quando eles concluíram, quando tudo estava pronto, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina na entrada do pátio, e assim que Moisés terminou a obra, a nuvem cobriu a tenda. Amados, a gente vê o coroamento da glória em resposta à obediência do homem. Quando o tabernáculo e todos os seus utensílios estavam prontos, nos seus lugares exatos, os móveis estavam bem posicionados. A gente vê ali nos últimos 2 capítulos, 39 e 40 de Êxodo, a Bíblia tem o cuidado de citar 17 vezes que Moisés, ele supervisionou a obra para que fosse feita de acordo com o que Deus ordenara. 17 vezes, como o Senhor tinha dito a Moisés. E foi escolhido esses materiais como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E foi colocado naquela posição como o Senhor ordenou a Moisés. E a cortina foi feita dessa cor, como o Senhor ordenou a Moisés. E foi somente quando tudo estava pronto, nos seus mínimos detalhes, é que a glória veio. Irmãos, é tão gostoso estar num ambiente de adoração, é tão gostoso estar num ambiente onde tem tantas pessoas famintas e sedentas. Agora, o que eu percebo aqui, que o ponto crucial para o envio da nuvem, não era necessariamente o tecido das cortinas, ou o ouro sobre a porta, ou o bronze do altar, os materiais em si, mas sim a resposta do coração do homem em se atentar o que Deus queria e fazer em obediência aquilo que Ele ordenara. Para Deus é muito mais importante. Por que Deus nos dá ordens? Por que Deus nos dá direções? Por que existe diretrizes? Por que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir de agora, existe maneiras esclarecidas na palavra de Deus, de como eu devo ou não devo agir, pensar, sentir? Porque Deus, Ele não quer pessoas a quem Ele pode mandar e colocar numa caixa. Deus, Ele simplesmente quer devolver a criação dEle e dar a ela a oportunidade de corresponder em um coração de obediência.
A minha obediência não muda quem Deus é. Eu obedecer ou desobedecer não vai fazer Deus mais Deus ou menos Deus. A minha obediência não muda a glória de Deus. A glória de Deus não se torna mais gloriosa porque eu obedeço. A minha obediência me dá a oportunidade de eu combater a desobediência do pecado, que foi aquilo que no fim das contas me separou da glória de Deus. Amados, há uma relação vital entre a glória e a obediência. Deus respondeu ao povo de Israel. Afinal, se o homem foi afastado da glória através de um ato de desobediência no Éden, faz sentido que atos de obediência me atraiam a esse lugar de glória no meu dia a dia, me ajudem a construir um lugar de habitação da sua presença, me fazem parar e pensar se eu quero ser esse tabernáculo. Assim como o povo e Moisés se atentaram a cada detalhe, eu vou me atentar, me debruçar na palavra de Deus e entender quais são os detalhes desse tabernáculo que eu preciso posicionar. Sabe por que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso por medo, eu não vou fazer isso como um fardo pesado. Eu vou fazer isso porque eu tenho sede da nuvem de glória. Porque eu quero experimentar, eu quero ser a criação que é liberada para cumprir o seu propósito. Amados, a resposta do povo de Israel na criação do tabernáculo me ensina sobre a fidelidade nas pequenas coisas. A bênção na fidelidade nas pequenas coisas. Cada pequeno detalhe, cada pequena metragem, cada material, cada cor, tudo, a posição dos móveis, tudo foi feito de forma fiel aos pequenos detalhes, e assim é na vida de um jovem. Um jovem que decide na sua vida combater a mentalidade de rebeldia que se prega por aí. Um jovem que decide combater a mentalidade de orgulho, onde eu venho pensar que eu tudo sei, que eu tudo posso, que eu me defino em mim mesmo. Mas um jovem que dá um passo e entender falando: Senhor, eu quero saber qual é a sua opinião nos mais pequenos aspectos da minha vida, porque eu quero ter a oportunidade de ser obediente. Esse é um jovem que decide andar como quem constrói um tabernáculo de forma diária. Sabe, amados, se aplicar em obedecer em coisas pequenas, em ser honesto nas pequenas coisas, como um troco. A Tari hoje foi pegar lanche para as crianças, no Mac comprou sanduíche sem batata, e aí a moça veio e trouxe batata. Daí ela pegou o saco, dava no carro, no drive, abriu e falou: olha, veio uma batata. Daí a moça: desculpa. Foi lá e pegou mais uma batata. Ela: não, você não está me entendendo. Eu não paguei por essa batata. Não era para vir essa batata. Eu não estou pedindo outra. Eu estou falando que está aqui, não era para estar aqui. Isso não é uma coisa comum lá fora. Mas precisa ser comum para alguém que quer construir um tabernáculo, que quer ser fiel mesmo nos pequenos detalhes. Alguém que nos seus estudos é responsável. Alguém que é fiel nas suas finanças. Eu quero ser fiel nas minhas finanças, não simplesmente porque eu quero ter uma boa vida financeira e desfrutar dessa boa vida financeira. Eu quero ser fiel nas minhas finanças porque eu quero honrar a Deus e construir um bom tabernáculo com os meus amigos, na minha célula. Tem, às vezes, instruções, amados, às vezes tem instruções que parecem ser pequenas demais para ser levadas a sério. Mas será que não são oportunidades que Deus está me dando de eu ser fiel nos pequenos detalhes? Que diferença faria se, no final das contas, um item fosse construído de cipreste ou de acácia? A madeira era igual, ela ia ser revestido por um metal, não ia fazer teoricamente diferença nenhuma. Mas sabe o que estava a diferença? Porque houve uma instrução.
E quando há instrução, há a oportunidade de ser fiel. Não pense que instruções dadas a você são tentativas de te podar, de te cortar ou de te massacrar. Enxergue instruções, até pequenos detalhes, como oportunidades que Deus está te dando de você se tornar uma pessoa fiel. E a fidelidade, muitas vezes, ela é recompensada com o acesso à presença da glória. Essa experiência do povo de Israel me ensina sobre submissão à liderança. Todos ali os construtores, todos os trabalhadores, artesãos, artistas estavam trabalhando na obra da construção do tabernáculo, e todos eles estavam sujeitos àquilo que Moisés trazia. E Moisés ia falando, não pode ser dessa cor, tem que ser da outra cor. Não pode ser esse tecido, tem que ser o outro tecido. Não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui essa caixa, ela tem que ficar aqui. E ele ia dando as instruções, e toda a equipe precisava se submeter às instruções que o líder Moisés estava trazendo. Por quê? Porque ele estava recebendo do Senhor, amados. Às vezes é difícil para mim me submeter a uma liderança, principalmente em assuntos os quais eu acho que eu entendo mais. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com todos nós. Em várias vezes nós vamos ver no nosso trabalho, na nossa igreja, no lugar na nossa faculdade, onde a gente estuda. A gente vai se ver, às vezes, tendo que nos submeter em situações onde a gente percebe que a gente tem uma convicção de que a gente tem até mais recursos do que a pessoa a qual a gente está se colocando. Agora, muitas vezes, o que vai fazer a diferença no momento de louvor, e que causa um impacto, e que a gente consegue perceber a presença da glória numa ministração, várias e várias vezes, não é porque os músicos são extremamente habilitados nas suas mãos, conquanto eu acredito que aquele que tem perícia nas mãos, ele é liberado de forma mais livre para fluir com o Espírito Santo. Mas muitas vezes é porque o guitarrista, quando ele recebeu o setlist do líder do time, e veio uma música que ele não gosta de tocar, que ele acha que não tem nada a ver tocar aquela música, ao invés de murmurar, ele colocou um coração de submissão e falou: se Deus está falando com o líder do meu time de adoração que esse é o setlist, eu vou me esmerar em tocar esse setlist. É uma submissão em pequenas coisas que atraem a glória de Deus. Moisés não era artista, porém, ele liderou os artistas que prepararam todos os utensílios do tabernáculo. A nuvem, ela repousava sobre a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança continha lá a palavra de Deus. Os mandamentos estavam contidos nela. Isso me ensina sobre, para termos acesso a essa nuvem de glória, sermos pessoas que priorizam e que inclinam a sua vida a essa palavra. Amados, muito mais do que carregar o livro nas minhas mãos, eu preciso fazer com que essas palavras entrem diariamente no meu coração. Eu tenho pegado no pé de vocês, traz a Bíblia para a igreja, anda com a Bíblia, né, de papel, agora de nada vai me adiantar andar com a Bíblia debaixo do braço, se os meus olhos não têm se debruçado nessas palavras, se ela não tem mudado quem eu sou, se eu não tenho dado espaço, eu não amo nada que seja estranho para mim. Eu jamais vou conseguir amar a palavra de Deus de forma verdadeira, se essa palavra não é íntima no meu dia a dia. Irmãos, existe uma correlação especial entre a presença da glória e a obediência. Eu aprendo também nesse texto que eles eram guiados pela presença. O versículo 36 de Êxodo 40 que a gente leu, ensina que sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam. Eles seguiam a nuvem. E eles se importavam com a direção da presença.
Eles consideravam para onde a presença estava. E se a presença estava naquele lugar, era lá que eles estariam. E se a presença começava a se mover. Agora, imagina qual que é o rolê. Alguém já fez mudança? Quem aqui já fez uma mudança? É trabalho, não é? É rolê, não é verdade? Agora imagina tudo isso no meio de um deserto. Imagina quando você tem que... A sua casa, ela é tenda. São tendas. Você colocou estacas, você preparou tudo. Você tem que desfazer, literalmente desfazer a sua casa. Enrolar ela, levar para um novo lugar. Que você nem sabe qual é o lugar. Quem é casado? Quem acha que ia trazer muita segurança para sua esposa, falar, estamos se movendo. Aí para onde? Não tem ideia. Não é um negócio tão simples, na verdade. Agora, o povo seguia. Sabe por quê? Porque havia uma prioridade em considerar a presença de Deus nas suas decisões. E eu creio que a presença, ela é concedida para aqueles que a priorizam. Para aqueles que levam ela em consideração. Eu vou ler aqui rapidamente Êxodo 33, um pouco antes. Êxodo 33, a partir do versículo 14, fala o seguinte: Deus respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, nem me faça subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e teu povo, de todos os povos da terra? Diz o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a sua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que lindo. Olha que privilégio de Moisés. Ele está vendo a glória de Deus de forma pessoal. Deus está cobrindo com a mão. Por que Moisés teve essa experiência pessoal com a glória de Deus? Porque para ele não existia a possibilidade de viver sem a presença. Quando Deus fala: olha, eu vou dar a presença para vocês, mas vai falar: é claro, Deus, eu não vou sem a tua presença. Não me faça ir, não me ordene a ir a um lugar que não tem a sua presença. De tudo que eu tenho, a coisa mais importante é a sua presença. Se for para eu ir e não ter a tua presença, eu não quero. Sabe por quê? Olha que lindo isso. Moisés fala: sabe o que me diferencia a mim e a todo o povo dos outros povos da terra? O que nos diferencia é a sua presença. Amados, eu quero ser esse povo. Que a prioridade da minha vida, do meu coração, a minha marca, a coisa mais valiosa, o que me diferencia dos outros povos, seja o quê? A presença de Deus. Fomos a Porto nesse evento GKPN, tivemos a oportunidade de estar na Europa, ir para algumas outras cidades da Europa. Estivemos em Londres, estivemos em Paris, estivemos em Zurique, na Suíça, falando eu e a Tari. Foi fantástico, a Europa é linda, tem lugares maravilhosos. Recomendo a todos que puderem fazer uma viagem para a Europa, um dia façam, coloquem essa lista, vai ser lindo. Eu que amo história, vocês sabem, aqui nas minhas pregações sempre falo disso, e nos lugares históricos, é tão lindo. Mas é um povo. Sabe quem que se diferencia lá no evento? Sabe quem se diferenciava? A gente tinha igreja, líderes e pastores do mundo inteiro. Sabe
Quem que se diferenciava lá no evento? Quem marcou mais o evento? Os brasileiros. Os brasileiros. É ou não é? Eles falavam, e olha só, eu estava lá, tinha uns grupos pequenos lá, e um pessoal matou, eu não. Aí fui lá, tinha um pessoal das Filipinas, perguntaram, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Uau, Brasil? De onde no Brasil? Curitiba. Curitiba! Galera, a gente está conhecido nas Filipinas, irmão. A gente está conhecido no mundo, o que Deus está fazendo aqui em Curitiba. Sabe por que eles conhecem Curitiba? Não é pelo nosso lindo jardim botânico. Não é pelos times de futebol da capital, porque todos estão caindo pelas tabelas, inclusive o meu. Não é pelo nosso friozinho. Sabe por que eles conhecem Curitiba? Por aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Amados, se tem uma oração que eu e você precisamos fazer, Senhor, que a gente não vai em lugar nenhum sem a sua presença. Eu não quero viver sem a sua presença, porque é a sua presença que nos diferencia. Amados, a gente se esforça aqui na Rede Jovem para fazer atividades massa para vocês. A gente tem uma igreja confortável, a gente tem uma estrutura linda e a gente vai sempre se esmerar para fazer cada vez mais e pensar em atividades fera. A gente vai se reunir com os líderes daqui hoje, terminando o culto, e vamos pensar em coisas massas para fazer como Rede Jovem. Mas, irmãos, se tem uma coisa que precisa nos diferenciar, se tem uma oração que eu faço, é que o Senhor derrame a presença dEle, porque é a presença que transforma, é a presença que muda, é a presença que completa. E, irmão, o que você precisa não é de um salário maior, com quanto isso é muito bom, não é uma casa, não é um carro, enquanto isso é bênção, não é uma carreira promissora. E eu oro para que você tenha uma carreira muito promissora. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, o que faz a diferença na vida de um povo, é a presença. E nós precisamos ser como Moisés, alguém que tem sede e fome da glória de Deus, porque foi esse homem que Deus escolhe chamar de amigo. Ele tampa Moisés com a palma da sua mão. Eu quero viver coisas assim. Eu quero vir semana que vem para o Som das Águas, com essa fome, com essa sede. Senhor, se o Senhor nos der, se só tocarmos na orla da sua veste, Senhor, a minha vida vai ser diferente. Se a glória de Deus for derramada nesse lugar, se a nuvem repousar sobre nós, tudo será diferente, tudo será diferente. É isso que nós precisamos. E se a presença for para lá, eu vou para lá. Considera a presença nas suas escolhas. A pergunta não deve ser, pastor, eu posso ir lá? Pastor, eu posso fazer isso? Amados, vamos mudar nossa mentalidade na maturidade em Cristo Jesus. A pergunta não é para o pastor, a pergunta é para o Espírito Santo. A sua presença estará lá. Eu posso vestir isso, eu não posso vestir isso? Não é essa a pergunta. Onde está a sua presença, Deus? Onde está a sua presença? Onde está a sua presença? Essa precisa ser a prioridade. Porque a presença, ela vai adiante do povo, vai adiante da igreja, ela prepara o caminho. E a minha vida é mais... Respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele estava conduzindo milhões de pessoas pelo deserto. Poucas pessoas provavelmente tiveram uma carga sobre ela maior do que Moisés teve. Ainda assim, ele recebia descanso, porque a presença ia diante dele. O nosso cansaço ou descanso não se trata do tanto de tarefas, não se trata da nossa rotina, se trata se a presença está indo à minha frente ou não. Vale a pena priorizar a presença, porque o Senhor os conduzia com a nuvem. E quando eu sou parte de uma igreja que prioriza a presença, eu tenho direção. Eu não me sinto perdido, eu não sou soprado de um lado para o outro com ventos de doutrina.
Essa nuvem de presença era a coluna de fogo que aquecia durante a noite. Eu não me sinto deixado de lado, pode a angústia durar uma noite, mas nas minhas noites, mesmo nas piores noites, elas são aquecidas pela presença. Ela proporciona sombra durante o sol e alivia o calor. Ela é uma glória vista pelo povo e vista por todos. E para terminar, essa nuvem, aconteceu algo no Antigo Testamento. A nuvem ela repousou sobre o tabernáculo de Moisés. A nuvem ela repousou sobre o tabernáculo de Davi. Então Salomão constrói um templo e a nuvem ela repousou no templo de Salomão até certo momento. Até um momento em que o templo foi profanado. E a palavra de Deus vai nos ensinando. Você lê a história lá em Reis e Crônicas, que o templo de Salomão foi profanado e o Senhor se irou com o povo e o povo não se arrependeu ao ser confrontado por Deus. Então, a Bíblia relata que a nuvem se retirou do templo e nunca mais retornou. Nem no templo de Salomão, nem no segundo templo. O segundo templo nunca teve a nuvem da glória de Deus repousada sobre ela. E para o Antigo Testamento é um final trágico. O Antigo Testamento tem um final trágico, um final sem a nuvem da presença. Mas essa nuvem foi restaurada. E a Bíblia nos ensina lá em Mateus 17, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Monte da Transfiguração. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E a nuvem é restaurada na pessoa de Jesus. Jesus, o verdadeiro tabernáculo. Jesus, o templo vivo. Ele tem sobre ele a nuvem da glória da presença novamente. E a gente vê então essa nuvem que havia deixado o templo sendo restaurada agora no Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus. A nuvem resplandece e o envolve na transfiguração. Quando ele foi elevado aos céus, lá em Atos 1:9, que ele retorna aos céus depois de ressuscitar, ele retorna aos céus e é levado de volta em uma nuvem que o encobriu, e aí está a nuvem da glória mais uma vez. A Bíblia fala que ele então chegou aos céus e se assentou, e Apocalipse 14 nos ensina que ele está assentado sobre uma nuvem de glória. Lucas 21:17 diz que ele virá numa nuvem de glória. E eu vou ler um texto de Apocalipse. Apocalipse 10:1, viu outro anjo descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então lá está o Cristo, nuvem e coluna de fogo. A glória da presença que repousava sobre o tabernáculo agora, em suas duas formas, representada no Cristo ressurreto. Porém, essa nuvem de glória, ela não é apenas para estar com Cristo na região celestial. Hebreus nos ensina lá em Hebreus 12, versículo 1, você conhece o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E então agora o Senhor nos chama, a igreja, juntos, os santos juntos, todos que estão correndo em se aplicar em obedecer, todos que estão andando, se movimentando, seguindo a presença, priorizando a presença, e todos juntos, a igreja agora tem na terra um papel de ser essa nuvem da glória da presença. E é isso que fazemos todos os sábados quando nos reunimos corporativamente. Quando levantamos a nossa mão para adorar, quando nos apresentamos como o jovem dos Salmos, que diz que quando convocar a sua tropa, o seu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes brancas, os jovens virão como a alva da manhã.
E quando nos reunimos como um culto desse, como o Som das Águas que teremos semana que vem, juntos, querendo nos afastar do pecado que tenazmente nos assedia, e levantamos nossas mãos para adorar, somos essa nuvem de santos adorando a glória da presença. Fique de pé no seu lugar.